informações ali. Certo? Vamos lá, pessoal. Essa atividade aqui de congruência de triângulos, ela funciona da seguinte maneira. A gente tem que verificar certas condições para ver se um triângulo é congruente ou não. Como é uma atividade de geometria, o mínimo que a gente tem que fazer é desenhar. Então, assim, querendo ou não, o maior recurso de vocês para resolver essa atividade é fazendo os desenhos dos triângulos. Mas não é um desenho preciso, é só um esboço para vocês entenderem o que está acontecendo com cada um daqueles triângulos, para ver se a gente pode analisar dentro das 4 congruências que a gente aprendeu ali, quais daquelas 4 possibilidades ali, e ela pode ser congruente, pode não ser congruente, ou ainda faltar informação. Boa parte das vezes faltava informação sobre o que a gente estava resolvendo. Então a gente respondia, olha, a gente não tem informação suficiente para responder isso daqui. Então vamos olhar caso a caso aqui, vou fazer os... Tipo, tinha um lá que eu não entendi direito, que era não sei o que lá, que era uma loucura lá, e daí eu botei que não era congruente, porque eu tentei fazer, eu não consegui. Aí eu botei que não era congruente. Então vamos entender aqui o que era a loucura que você viu ali, tá? Olha só aqui, ó, começa a primeira questão aqui, ó. Se um triângulo ABC é isósceles, com AB medindo 5 e com C medindo 42. Ok, vamos fazer um desenho disso aqui, tá? Então, deixa eu pegar aqui o nosso quadrinho. Então começa aqui, ó. Ele está falando que tem um triângulo ABC, que ele é isósceles, tá? Então ele vai ser igual em algum deles aqui, mas ele também não fala se esse AB aqui, ó, é o lado que vai ser isósceles. Ele só fala que a gente tem um ângulo aqui que é 42, tem um lado que é 5. Então tem várias possibilidades aqui para a gente colocar. Mas vamos colocar de qualquer jeito aqui para ver o que acontece, tá? Vamos supor aqui, ó, que a gente tem o A aqui embaixo, vamos supor aqui em cima, aqui do lado tem o B, aqui em cima a gente tem o C. Ele falou que o nosso ângulo aqui, ó, é 42, e ele falou aqui que tem um lado de 5 centímetros. Vamos perceber uma coisa. Quantas informações tem nesse triângulo aqui? Que eu digo números que a gente possa medir. Tem 2, tá? Tem algum caso de congruência que tem 2 informações só e a gente já resolve o problema? Não. Tá, então, ó, isso aqui já é um forte indicativo que provavelmente vai faltar informação para a gente responder o resto das coisas, ó. Aí o outro triângulo, que vai ser um DEF, aqui a gente tem que EF é 5 centímetros e E é 42. Então, vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Eu tenho um triângulo DEF, que não necessariamente precisa ser na mesma ordem que aparece ali. Deixa eu só aceitar aqui mais outra pessoa que está entrando. A gente tem aqui um DF e a gente tem ali que informações mais que EF é 5 centímetros, então a gente tem que EF é 5 centímetros. Pode ser que esteja aqui do lado, pode ser que seja aqui embaixo na base, mas tanto faz aqui para a gente, porque ele não tem mais informações precisas, e ele fala ainda que o E é 42. O E é 42, então a gente tem aqui, ó, um ângulo de 42. Agora, a minha pergunta para vocês. Ele falou aqui, ó, que é isósceles, mas ele não disse quem é isósceles e nem as possibilidades. Aqui, ele nem fala que ele é isósceles. Então, eu tenho 2 informações no primeiro triângulo e tenho 2 informações no outro triângulo. Tem como eu afirmar com 3 informações que com apenas 2 informações eu tenho todas as informações que eu preciso? Tipo, Não. eu tenho... Não, né? Então, o que a gente precisava responder nessa primeira aqui? Que Não podemos afirmar pela falta de informações. Pronto. Então, essa aqui é a resposta que a gente tinha que ter dado na primeira. Por quê? Porque só tem 2 informações. Vamos ver o que aconteceu aqui com a maioria, ver o que vocês responderam. Cadê aqui as respostas? Ó, a maioria do pessoal respondeu que é congruente por L a L. Aí depois teve várias outras respostas aqui coloridinhas, isso quer dizer
Aqui, ó, o azulzinho escuro foi o LLL, sendo que a gente nem tinha mais lado do triângulo. O amarelinho aqui, ó, também que foi outra fatia de um ALL. O outro aqui ainda colocou o verdinho também, foi bem expressivo, mas pouquíssima gente colocou. Não podemos afirmar por falta de informação. Então, assim, ó, tipo, o pessoal nem se atentou às informações. Isso foi uma das primeiras coisas que eu falei. Olha, a gente teria que ter as 6 informações, mas com esses casos de congruência, com 3 informações em cada triângulo, a gente consegue falar se ele é congruente ou não. Vamos para o próximo exercício aqui, tá? O próximo exercício, se vocês repararem, não é muito diferente. Só que olha só, o que vai acontecer aqui nesse caso? Ó, um triângulo equilátero. Ó, equilátero. O que significa equilátero mesmo? Que são todos os lados iguais? Todos os lados iguais. Perfeito. Aqui, ó. Então, é um triângulo equilátero com a base medindo 6 centímetros. Então, significa que em todos os lados desse triângulo vai ter 6 centímetros. Então, vamos fazer esse triângulo aqui. Tchu, tchu, tchu. Aqui 6 centímetros. Aqui 6 centímetros. Aqui 6 centímetros. As letras não importam muito nesse caso, porque todo mundo tem o mesmo tamanho, tá? Vamos para outra parte aqui, ó. O outro triângulo, ZXY, com esse cara igual a esse cara igual a esse. Quer dizer, todo mundo é igual a todo mundo. E o YZ, quer dizer, um dos lados mede 5. Então, se um dos lados mede 5 e todos os outros são iguais, qual vai ser o tamanho de todos os lados? 5. Então, a gente tem um triângulo equilátero que mede 5 centímetros, 5 centímetros e 5 centímetros. Ok. A gente tem 3 informações em cada triângulo? Tem. Aí eu vou fazer outra pergunta. Esse 666 é igual a 555? Não. Não. Então Não. ele vai ser congruente ou ele não vai ser congruente? Ele não vai ser. Não vai ser congruente. Então a resposta nessa daqui, ó, a gente poderia afirmar dizendo, olha, não é congruente. Por quê? Porque os 3 lados são diferentes. Então a resposta aqui tinha que aparecer aqui, ó, não é congruente. Vamos ver o que vocês responderam nessa daqui. Ó, essa daqui foi legal, ó, a maioria do pessoal acertou falando ó, que de fato não é congruente, porque realmente não tem como dizer que 666 vai ser igual a 555, né? Então, beleza, essa daqui a maioria do pessoal acertou, a maioria do pessoal entendeu, mas teve muita gente que ainda colocou os outros casos de congruência, tá vendo? Então, é assim, vocês têm que tomar bastante cuidado com o que vocês estão lendo. Tipo, o pessoal não conseguiu nem ler o que estava escrito aqui na questão. Ah, mas apareceu esse monte de símbolo aqui exótico. Vocês abriram um livro para perceber que isso aqui estava escrito lá no livro também? Tava a mesma coisa, tipo, tava com os mesmos símbolos. Ele falou ainda, ó. Eu ainda falei assim, ó, para brincar, que toda vez que aparecia esse igualzinho aqui diferente, né, esse igual que tem um chapeuzinho aqui em cima, a gente ia ler como igual. Então, eu tô falando que isso aqui, ó, o ZX, no caso, lá do ZX, vai ser igual ao XY, que vai ser igual ao YZ. O certo seria falar congruente, mas para a gente, o congruente em geometria significa igual, do mesmo tamanho, no mesmo formato e blá, 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 tá? Vamos para o próximo exercício. Ó, o exercício aqui, ó, um triângulo ABC com os lados medindo 4, 5, 6 e tem um outro triângulo que mede 5, 4, 7. Vou fazer esse desenho aqui também, olha só. Vou apagar aqui. 4, 5, 6, 4, 5, 7. Esses dois triângulos têm exatamente o mesmo tamanho? Sim ou não? Não. Não, né? Porque olha só, tem um lado aqui que tem 6 e tem um outro lado que tem 7. Então ele também não vai ser congruente. Então a resposta nesse caso aqui, ó, da questão 3, é que também não vai ser congruente. Vamos ver aqui. De fato, aqui, ó, esmagadoramente o pessoal colocou mais questões aqui como não é congruente. Essa aqui até foi mais equilibrada porque passou da metade. Beleza, vamos para a próxima questão. Próxima questão. Tem alguém que não está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Porque depois aí depois que eu terminar de explicar tudo, o pessoal vai dizer, pois é, eu não entendi, professor. Dá para explicar de novo? Não, pare e vamos perguntar agora. Tem alguém que não está entendendo o que eu estou falando? Pode perguntar, pessoal. Ô, professor, Eu não estou entendendo. Tá.
O que você não entendeu, Raika? Travou bem na hora da outra questão que tu tava dizendo se o tamanho era igual ou não. Essa daqui, Eu acho que era. que é a 4, 5, 6 e 5, 4, 7, que eu acabei de fazer o desenho aqui? Sim, Tá. Olha, Raika, olha para o desenho que eu estou fazendo aqui. Esses dois desenhos são iguais, só olhando os tamanhos, sim ou não? sim. Eu tenho aqui, ó, 4, 5, 6. No outro eu tenho 4, 5 e 7. São iguais, Raika? Não. Não. Então, a palavra que a gente está usando para igual é congruente. O que eu vou falar? Que esses dois triângulos não são congruentes. Pronto, era só isso que tinha que colocar nessa questão. Porque a gente tem, tem a comparação entre os três. É que assim, ó, antes a gente estava comparando igualdade entre números. Tipo, um número é igual ao outro? Sim ou não? Tá vendo? Pega um dígito só, um número só e compara. Só que agora, como uma figura que tem mais números associados a ela, tem vários tamanhos para ser medido, a gente tem que medir todos os tamanhos, tá vendo? Então a gente está fazendo isso ou usando lado, 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 ou usando lado, ângulo, lado, ou os outros casos de congruência que apareceram aqui para gente, que são esses aqui, ó, esses 4. Quando a gente tem 3 informações em cada um dos triângulos e eu consigo usar uma reguinha dessa daqui para comparar, aí eu vou comparar cada um dos exemplos para ver se bate com o outro. Se for exatamente igual, aí eu vou dizer, olha, pelo tal caso de congruência, vai ser congruente. Se eu olho e nas 3 informações que aparecem, elas não são congruentes, aí eu falo, não é congruente, pronto. E se falta informação, quer dizer, eu não tenho informação suficiente, vamos supor que eu não tivesse esse lado aqui, ó. Tem como eu dizer que esse triângulo aqui é igual ao outro? Não tem, porque falta uma informação. Então, o que eu vou responder? Falta uma informação. Tá vendo? Eu não tenho como dizer se é ou se não é. Porque se for 7, vai ser igual. Mas e se não for 7? Se for 9? Se for 15? Tá vendo? Só que não tá aparecendo. Se não tá aparecendo, tem como responder? Não. Tá? Então, assim, era um negócio muito visual, era muito de fazer o desenho. Por isso que eu insisti tanto que vocês usassem o papel para fazer o desenho. Ainda tá ali na. Eu acho que até coloquei nas orientações aqui em cima que vocês tinham que fazer o desenho, como é que é para fazer, ó. Caso verifique os triângulos não são congruentes, blá, 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 blá. Tá, aqui não tem as informações, mas quando a gente estava explicando os exercícios, eu expliquei que tinha que fazer o desenho, porque isso facilitava horrores. Não tem como fazer isso de cabeça. Então, eu fiz sem desenho, eu acho que Não, não, não. deve Não, você não fez. Se você fez sem desenho, você não fez, porque não tem como fazer sem desenho. Eu tenho que desenhar para entender isso aqui. Entendeu? Tem que fazer com desenho. E na hora que eu estava explicando, toda vez aparecia a questão, eu desenhava. Entendeu? Não tem como fazer sem desenho. Vamos pro próximo exercício aqui, ó. Esse aí, por exemplo, dá para fazer sem desenho? Não. Tem que desenhar. Sim, é por LL. Tá, mas aqui tem que desenhar mesmo assim, a gente precisa organizar nossas ideias, entender o que é equilátero, o que não é. Então, assim, é como se fosse fazer a conta. Vocês teimam muito em fazer as coisas de cabeça, sendo que vocês não sabem fazer a conta. Então, assim, ó, quando é fácil, vocês fazem de cabeça. Quando tem que botar no papel, vocês não fazem mesmo que a conta seja fácil, entendeu? Porque vocês não estão acostumados a colocar no papel. E isso é uma coisa que eu sempre insisto para vocês. Escreve, vai lá, coloca no papel, faz o rabisco ali para vocês entenderem o que está acontecendo, porque muitas vezes vocês deixam de entender o problema, não é porque o problema é difícil, porque vocês não sabem escrever. E saber escrever é um exercício. É a mesma coisa do que correr para jogar bola. Vocês não jogam bola, sabem chutar, se chutam uma vez e não conseguem mais correr. Por quê? Porque não sabe correr. Tem que treinar o correr, tem que treinar o escrever. É a mesma coisa. Vamos lá, vamos fazer o próximo exercício aqui, ó. Um triângulo equilátero, tá? Todo mundo então tem o mesmo tamanho. Ele está falando aqui, ó, que mede 12 centímetros em cada um dos lados e o outro tem um perímetro de 12. Tá, então vamos entender o que é isso. Vou apagar aqui, tem um triângulo aqui. Opa! Tem um triângulo equilátero e ele tem 12 centímetros em cada lado. 12, 12 e 12. E o que é um perímetro
de 36 centímetros. Significa que a soma de todos os lados é igual, e ele está falando que também é equilátero. Então, o que, que acontece? A gente tem que resolver uma equação para descobrir quanto que é cada um dos lados. Claro, aqui é uma equação bem fácil da gente responder, porque olha só, aqui tem x, x e x. Se eu sei que a soma de todo mundo é 36, eu vou fazer 36, 3x igual a 36, e aí quando eu divido, sim, vai dar 12. Aí sim a gente consegue dizer em cada um dos lados também é 12, que é 12, 12, 12. Aí eu vou fazer a comparação. Olha, eu tenho um triângulo que é 12, 12, 12, tem um outro triângulo que também é 12, 12, 12. Será que eles são iguais? Sim, são iguais. E aí o caso vai ser, de fato, o LLL, como o Gabriel comentou ali, ó. Então a resposta ali seria o LLL. Então, vamos ver aqui como é que o pessoal respondeu. A maioria do pessoal respondeu também de forma correta aqui, só que não chegou em metade da sala. E essa daqui era uma questão talvez a mais fácil que a gente poderia ver, porque até, tipo, dava de fazer de cabeça? Dava, mas é bom que vocês desenhem, porque precisa saber desenhar. Vamos para a próxima questão aqui, ó. Próxima questão, ó. Tem um triângulo que é ABC com um ângulo B medindo 65 e um outro triângulo com outro ângulo medindo 65. Poxa, essa daqui é também tranquilinho. Olha só, eu tenho um triângulo, tenho outro triângulo, só tem uma informação. Aqui é 65 e aqui desse lado é 65. Eu nem coloquei as letras para vocês entenderem o absurdo que é. Só aparece uma informação nessa questão, tá vendo? Ó? Só tem uma informação. Com uma informação, um ângulo, vocês conseguem dizer que esse triângulo é igual? Não. Não. Então, não podemos afirmar. Não podemos afirmar por falta de informações. Então, vamos ver qual foi a resposta que vocês me deram ali, ó. Tá, essa daqui, ó, a maioria do pessoal também colocou de forma correta, aqui, ó, não podemos afirmar por falta de informação. Vamos para a próxima questão. Próxima questão aqui. Essa daqui, ó. Um triângulo, tarará, tem uma informação aqui que é 25 e o outro triângulo tem um outro lado com 45 e está falando que tem um lado que é igual ao outro. Então, vamos fazer essa questão aqui, vou fazer o desenhozinho para vocês. Ó, de novo, triângulo, tem outro triângulo, vou fazer de cabeça para baixo, só de propósito mesmo. Opa. Tem um outro triângulo aqui. Aí ele tem o Q como 25. Então, eu tenho um OPQ. Ok. OPQ e Q25. Ok. Ah, mas que ordem que eu coloco? Tanto faz, pessoal. Não vai fazer diferença a ordem que vocês colocarem. Aí eu tenho um outro que é T, E, G. Vamos lá. T, E, G. Ok. Aí ele fala mais o quê? Que o T é igual a 45. Então, olha só. Aqui eu tenho T igual a 45. E eu tenho mais uma informação. Olha só o que diz essa outra informação. Que OQ vai ser do mesmo tamanho do que GT. Então, ok. OQ, então esse carinha aqui vai ser do mesmo tamanho do que o GT. Ok, GT, aqui. Tenho duas informações aqui nesse triângulo, tá, que uma é 25 e a outra que o tamanho desse lado aqui é igual a esse, e nesse aqui é a mesma coisa. Eu tenho duas informações, que uma é 45 e que esse tamanho vai ser igual a esse. Duas informações. A gente tem alguma congruência de triângulo que tem apenas duas informações? Não, de novo. Então a gente vai colocar de novo que não podemos afirmar por falta de informações. Vamos ver o que responderam aqui. A maioria também respondeu aqui que não podemos responder por falta de informações, está correto. Vamos para a próxima questão, que eu acho que é a última. Exatamente. Ó, a gente tem um triângulo aqui, ó, que é 10, 70 e 100. 10, 70, 10 e 100. Eu só tenho os ângulos, então vou fazer um triângulo aqui só com os ângulos. Tchum, tchum, tchum. 10, 70 e 100. 10, 100 aqui e 70 lá em cima. Eu vou te fazer de propósito, tá? Tem outro triângulo aqui com 10, 70 e 100.
Vamos pensar aqui um pouquinho. Tem algum caso de congruência que é A? Não tem. A gente não tem como medir a congruência a partir só dos ângulos, porque pode acontecer exatamente isso que eu fiz no desenho de propósito. A gente pode reduzir um triângulo ou pode aumentar um triângulo e os ângulos vão ser o mesmo. Esse fenômeno é bem fácil da gente entender. Por exemplo, quando a gente tem uma fotografia que amplia ela ou que reduz ela, a pessoa não fica deformada se eu ampliar toda a fotografia. Se eu ampliar só um lado, só um pedaço, aí sim pode acontecer esse lance da deformação. Ou então um carro, ou qualquer outra parte da imagem ali, se a gente ampliar só um pedaço da fotografia e for ampliando de tamanhos diferentes, a gente vai ter uma deformação. Mas se eu pego e aumento a fotografia inteira, todos os ângulos, todos os desenhos que estão naquela fotografia vão se manter iguais. É exatamente isso que aconteceu aqui. Esses dois Mas triângulos daí não são é iguais? congruente? Não, porque congruência depende de ângulos e de lados. Por isso que a gente começa falando lá sobre congruência, falando que para ser congruente precisa de 6 informações. Precisa que os 3 lados sejam iguais e que os 3 ângulos sejam iguais. Quer ver? Ó? Vou pegar a definição lá em cima de congruência que a gente tem. E aí o que acontece? Aí ele começa explicando, olha, pode acontecer que a gente pegue e não precise ter todas as informações. Tem um caso que pode ter 3 informações e já é o suficiente. Tem outro caso que pode ter 3 informações assado, que já é um pouquinho diferente. Assim vai indo, sabe? Ele vai desenrolando ali, vai falando sobre a questão das congruências e falando que não necessariamente a gente precisa ter os 6 lados, as 6 informações iguais. Então, a gente, em vez de ter as 6 informações explícitas, com 3 informações explícitas, no caso, que são essas 3 que aparecem aqui, ó, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, 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 ou então lado, ângulo e ângulo oposto, a gente também consegue afirmar, tá? O ângulo, ângulo, ângulo não é um caso de congruência, por isso que eu já cheguei fazendo esse quadrinho aqui logo no começo, explicando cada um dos casos, para vocês saberem que se eu pegasse só o ângulo, não funcionaria. Inclusive, aparece esse exemplo aqui nessa página aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, a congruência de 3 ângulos não garante a congruência dos triângulos. Ó, tá vendo aqui? Ó, tem 2 triângulos que têm os mesmos ângulos, só que são tamanhos diferentes. Tá vendo? Por que eles são tamanhos diferentes? Porque a gente vê visualmente que o roxinho é menor do que esse marrom aqui. Então não tem como ser congruente. Tá vendo? Então, tava na primeira página aqui de congruência, aparecia já esse exemplo ali para vocês. Eu só troquei o 30 e o 50 por 10 e 70. É a mesma coisa, tá vendo? É o mesmo exemplo aqui também, vocês poderiam ter aberto o livro, vocês não têm isso de abrir o livro, tá? Então aqui a gente não pode afirmar, porque a gente não sabe se é ou não é, tá? E aqui foi bem pouquinho gente, foi uma pessoa só que respondeu que a gente não pode afirmar ser congruente. Várias pessoas aqui responderam outras coisas, falaram, ó, de ângulo, lado, ângulo e qualquer outra coisa aqui, tá? Então assim, é diferente do que a gente está acostumado a ver? Sim, é diferente porque é geometria. E a gente está muito acostumado a ficar fazendo conta, e ficar fazendo equação, e ficar fazendo isso, ficar fazendo aquilo. Geometria é realmente um jeito diferente de pensar dentro da matemática, tá? Não é só dentro da perspectiva que a gente tem ali de fazer continha, resolver um número, quanto que vale esse mais aquele lá. Então, tem um pensamento diferente por trás e a gente precisa desenhar. Sem desenhar, a geometria não dá para fazer, sabe? Então vamos lá, vamos passar para a próxima parte. Ficou mais alguma dúvida sobre essa parte aqui de triângulo, pessoal? Porque assim, tipo, eu não vou voltar mais para isso daqui, daqui a pouco a gente vai fazer uma prova disso, tá? E vocês têm que perguntar agora. Não é a prova não é hoje, tá? Tipo, a prova não vai ser essa semana, mas a gente vai fazer na outra semana, a gente vai fazer uma prova relacionada com triângulo e com quadrilátero. Então vocês precisam entender ali o que vai acontecer, o que não vai acontecer, tá? Não? Beleza, vamos passar para frente então. Vamos passar lá de novo lá para a parte de quadrilátero, tá? Na aula passada, a gente estava vendo aquele lance de quadrilátero e ficou alguns exercícios aqui para a gente terminar. Deixa eu lembrar aqui, ó. Terminar a página 130 e 131. Então vamos lá para a página 130. Acho que a 130 a gente já estava corrigindo um pedaço aqui na aula. Aliás, a gente já corrigiu essa parte aqui na aula. Vamos para a página 131 aqui. Ó,
Na página 131, deixa eu ver o que a gente já corrigiu. Não, a gente ainda não corrigiu nada. Vamos corrigir, então, algum desses exercícios aqui. Beleza. Começando aqui pelo 28. Ó, 28. Considere o quadrilátero ABCD e indique quantos e quais elementos são dele. Quais são os elementos dele, né? Tá, indicar os lados. Os lados, esse exercício aqui, acho que foi o Enzo que perguntou para mim lá no dia, inclusive, que é só literalmente para anotar as informações que estão aqui. Deixa eu ver, a gente até acho que já resolveu. Deixa eu ver se já não está pronto aqui. Ó, tá aqui, ó. Eu já fiz aqui esse exercício 28 no outro dia, tá vendo? A gente tinha que anotar os lados. Então, quem são os lados dele? É o AB, é um dos lados, o BC é o outro lado, o CD é o outro lado e o DA é o outro lado. Reparem que aqui no DA, a gente pode escrever também o AD, que é a mesma coisa, tá? Em geral, a gente vai acabar escrevendo AD pela ordem alfabética para ficar mais fácil da gente identificar, mas acaba sendo a mesma coisa. Quem que são os vértices? Os vértices são os pontinhos aqui que formam a ligação entre os segmentos, né? Então, aqui vai ser os vértices. Então, quem que são os vértices? É só colocar o A, B... não, aqui eu já apaguei. Vou colocar aqui, ó. Quem que são os vértices? No caso, a questão B daquela questão ali vai ser o A, o B, o C e o D. Assim, ó, uma outra coisa também que eu já falei para vocês. Quando a gente tiver uma lista de coisas em que as letras são as respostas possíveis, eu vou ser um pouco errado na escrita do português, em vez de colocar um Ezinho aqui, ó, A, B, C, E, D, porque o E vai acabar confundindo com uma das letras, eu vou acabar usando uma vírgula também, tá? Eu sei que no português não é assim, tá? Mas, em geral, nos livros de matemática, a gente acaba optando por não colocar mais uma letra aqui no meio dessa lista para não confundir com as respostas que a gente tem, tá? Então, isso é um uso bem específico que a gente tem na hora de escrever certas coisas, tá? Quem que são as diagonais? Diagonais é as linhas que se encontram aqui no meio da figura. Então, vai ser AC e BD. Então, vou colocar aqui a resposta da C, ó. Aqui, AC e BD. Ok. Aí colocar um tracinho em cima, porque, né, a gente tem ali como segmentos, né? E quem que são os ângulos internos? Também já foi perguntado na outra aula. O ângulo interno seria essa parte aqui de dentro de cada uma das figuras, tá? Então a gente vai colocar o B chapéu, o D chapéu, o A chapéu e o C chapéu. O chapéuzinho ali indica que é um ângulo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, na questão D, vai ser o A chapéu, o B chapéu, o C chapéu e o D chapéu. Ah, professor, como é que eu vou escrever isso na prova? Se vocês precisarem escrever isso na prova por extenso, lá na hora de responder alguma coisa, vocês vão literalmente escrever A chapéu, B chapéu, C chapéu. Ou então, vocês vão fazer o seguinte recurso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês o navegador aqui, ó. Você vai simplesmente escrever, ó, B maiúsculo, né? E colocar um chapéuzinho do lado. Porque a gente não consegue colocar o chapéuzinho em cima. Então, eu vou entender que isso daqui, ó, vai ser o nosso B chapéu, tá? Então, um jeito de escrever ângulo para a gente vai ser assim, ó, B com o chapéuzinho do lado. Porque colocar o chapéu em cima do B vai ser é muito chatinho de fazer isso no teclado normalmente. Então, você vai colocar o B e colocar o chapéuzinho do lado. Então, a maioria dos teclados, a maioria, tanto do celular quanto no computador, vai ter o chapéuzinho para colocar do lado. Então, isso daqui ó, vai ser o ângulo para gente. Todo mundo entendeu? Ó, A, chapéu, B, chapéu. Fazer a mesma coisa aqui, eu colocar um C, chapéu, com o chapéuzinho do lado, tá vendo? Não precisa ser em cima, eu vou entender que isso daqui é o ângulo, beleza? Então tá, vamos continuar aqui o próximo exercício. Ô, prof, Diga. e quando for segmento, daí tipo A, B e aquela setinha em cima? Boa pergunta. Do segmento, eu vou fazer o A, B e vou colocar, tipo, 2 tracinhos do lado que eu já vou entender que vai ser o segmento, tá? Pode ser o do ladinho, aqui do ladinho, né, que é o pequenininho, ou pode ser também o de baixo, que eu já vou entender também, tá? Então, A, B, tracinho, que é como se fosse ali em cima, o embaixo, né, no caso, o subscrito, e tem o tracinho do meio, que vai ser o menos do teclado, ou o menos também que aparece ali no celular, e aí eu vou entender que vai ser o segmento AB, tá bom?
Muito boa pergunta, Brenda. Mas eu ia acabar falando disso também em algum momento, tá? Mas, tipo, realmente quando for para fazer o lance do tracinho em cima, coloca do lado, depois da informação, que eu já vou entender que é aquilo ali, tá bom? Valeu. Vamos para a próxima questão aqui, ó. Desenhe um quadrilátero convexo, indique os seus ângulos externos. Essa aqui eu também fiz em algum momento aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se apareceu aqui. Não. Tá. A gente já corrigiu, na verdade, até mais para frente, né? Essas questões aqui, deixa eu ver, eu apaguei a outra. Sim. Mas a gente já foi um pouquinho mais longe nessa correção aqui. Essa aqui já corrigia, 29 eu lembro já ter corrigido. A 30, deixa eu ver, podemos calcular. A 30 também eu já corrigi no outro dia. A 31 não era para fazer e só estava faltando a 32 para a gente corrigir. Tá, então eu vou fazer aqui, ó. Não, peraí. A 32 eu também corrigi. Só faltou a 33, que era desse lance aqui das equações. Tá? Então vamos corrigir essa 33 aqui. Vamos entender o que é para fazer nessa 33. Não, minto, a gente também corrigiu essa 33, porque eu lembro que a gente somou os ângulos aqui, aí tinha que fazer as equações com 360, aí isso daqui ficava 7x, aí somava esse aqui, sobrava 10, passava para o outro lado, ficava 350, dava o x igual a 50. Eu lembro que a gente já corrigiu essa daqui sim. Então aqui, vamos olhar a 34. Ó. Quais são as medidas de abertura de um ângulo... dos ângulos internos de um quadrilátero, sabendo, essa daqui também a gente corrigiu, que é x, 2x, 3x e 4x. Aí vai ser 360 igual a 10x, vai ficar 36,72, tá aqui escrito também no nosso quadrinho. É o 36,72, cadê? Aqui, ó. Não é esse aqui. A gente já passou para a próxima página, eu acho, quer ver? Não, a gente não passou ainda para a próxima página, não. Na verdade, a gente foi para essa outra página aqui, sim, dos paralelogramos. Sim, a gente já foi aqui para essa página aqui dos paralelogramas também, porque aqui, ó, apareceu esse exercício que é do paralelogramo, quer ver, ó? Sim, aqui, ó, dos paralelogramas que a gente tinha que achar. É verdade. Essa aqui, na verdade, a gente ficou corrigindo, a gente fez mais essas atividades aqui durante a aula. Deixa eu ver até onde que a gente chegou. A gente corrigiu a 37, demonstração não era para fazer. Aqui a 39 a gente corrigiu também, e a 40 também a gente corrigiu. Na verdade, aqui já fechou. Tá, então olha só o que eu vou explicar aqui. Tem uma propriedade só nos retângulos. O que é os retângulos ali? São aqueles quadriláteros que têm todos os ângulos retos. A única propriedade que é diferente aqui dos demais é o seguinte, que as diagonais do retângulo têm o mesmo tamanho, tá? Nas outras informações que a gente tinha sobre as propriedades aqui, ó, ele falava que as diagonais se encontravam no meio, só que elas não tinham necessariamente o mesmo tamanho. Já aqui no retângulo, está falando que ó, a única propriedade diferente que a gente tem dos retângulos é que as diagonais têm exatamente o mesmo tamanho, tá? É bem fácil, então. As diagonais de todo o retângulo são do mesmo tamanho. Pronto, essa aqui é a única informação. E o fato delas se cortarem no meio é porque todo retângulo também vai ser um paralelogramo, como a gente já viu anteriormente. E aí, a gente tem mais uma propriedade, que vai ser a propriedade do losango, que vai ser o seguinte, que as diagonais, elas vão se cortar também, né? Vão se cortar no meio, vão ter tamanhos diferentes aqui, porque né, não necessariamente um losango vai ter o mesmo tamanho na horizontal e na vertical, mas o ângulo que é formado aqui dentro dessas diagonais vai ser um ângulo reto. Então, olha só o que eu vou gravar aqui para vocês. Tem duas propriedades, então, que vão aparecer, que são diferentes da P1, P2 e P3, que eu pedi para vocês anotarem aqui, ó. Tá vendo, ó? P1 é essa daqui, que era dos ângulos opostos, são congruentes, aí depois tem as outras ali, ó, que o lado oposto vão ser congruente, tem essa daqui, ó, que vai ser, que elas se cortam no meio, aí o que a gente vai ter de informação diferente aqui, ó? Vou anotar. Aqui, ó, opa, escreve. Ó, a propriedade do retângulo, eu vou colocar assim, ó, que as diagonais
congruentes. Congruente significa tem o mesmo tamanho. Congruentes. Ficou apertado ali. E a propriedade do losango, ó, a P do losango, que é da bandeirinha lá do Brasil, vai ser o seguinte, que as diagonais têm ângulo reto, ou é perpendicular, que é a mesma coisa, ângulo reto entre si. Tá, essas aqui são as duas propriedades que a gente vai ter, tá vendo? Ó, Professor, uma, pode fala. falar lá do retângulo pra eu ver? Como? Ah, tá, diagonais congruentes, tá? Aqui, ó, a propriedade do retângulo é que as diagonais são congruentes. Isso está escrito aqui no livro, ó. Vamos lá, deixa eu voltar aqui e mostrar em que página que está escrito. Tururu, aqui, ó. As diagonais de um retângulo são congruentes e se intersectam no ponto médio. Essa informação aqui final não precisava estar escrita, tá? Porque a gente sabe lá pelo paralelogramo que isso é verdade. Então aqui a única coisa importante mesmo para ser dita é as diagonais de um retângulo são congruentes, que é exatamente o que eu coloquei aqui, ó, diagonais congruentes. Aí a outra informação do losango vai ser isso daqui, ó, cadê? As diagonais são perpendiculares. Pronto, tá? E aqui o lance das bissetrizes, isso vai acabar sendo consequência aqui, que elas vão ser iguais aqui dos dois lados e tal, mas a parte importante é que elas são perpendiculares, tá? Então aqui, ó, as diagonais do losango são perpendiculares, que é o que eu escrevi aqui no quadrinho anterior, ó. As diagonais têm um ângulo reto entre si, pronto. O que vai acontecer? A gente já meio que acabou esse capítulo aqui, tá? Apesar dele ser um capítulo grande, a gente já acabou ele, tipo, não tem mais o que fazer aqui, ó. Vai ter mais alguns exercícios aqui sobre retângulos, sobre losango, vai ter um pouquinho aqui depois sobre trapézio também, que eu posso falar, tipo, em 5 minutos, que é uma propriedade só, que é bem rapidinho, e já acabou o nosso capítulo. Então, o que a gente vai continuar fazendo? Amanhã a gente vai fazer exercício aqui em aula sobre esses negócios aqui, a gente vai corrigir. Amanhã, né, a gente tem as nossas 2 outras aulas amanhã, correto? Isso, tá certo, é na terça-feira que a gente tem 2 aulas. E aí, na semana que vem, vai ter uma atividade disso que a gente vai corrigir, e na terça-feira a gente já faz uma prova disso. Então, eu já estou avisando que vai ter prova de triângulo e de quadrilátero na semana que vem. A gente vai fazer uma atividade ainda de quadrilátero para começo da semana que vem. Então, vocês vão fazer, vão me entregar, eu já vou devolver o quanto antes para a gente corrigir. E aí, na terça-feira, a gente já faz a prova, tá? Então, na segunda, correção e tira dúvida, e na terça a gente faz a prova. Fala, Gabriel. Então, é que quando tu tinha perguntado das dúvidas, eu recém tinha entrado, daí acabou travando, eu não conseguia colocar para desmutar. Minha dúvida é sobre o ângulo oposto, que é aquele sim, né? Ângulo e ângulo oposto. Só que eu não vi algum assim. Porque quase não apareceu exercício desse pra gente, tá, Gabriel? Na próxima aula, de repente, amanhã, eu posso mostrar para ti um exemplo desse exercício, porque agora já tá faltando só 2 minutinhos para terminar a nossa aula, tá bom? Aí amanhã você me lembra disso, me pergunta isso, eu te mostro um exercício que aparece ali no meio do texto, eu refaço ele, se for o caso ali, e a gente lembra como é que faz ele, tá? Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Então, ó, só para vocês entenderem o que vai acontecer. Amanhã a gente vai fazer exercício ainda sobre essa parte aqui de quadriláteros. Vai ter uma tarefa que vocês vão receber ali de quadriláteros. Eu coloquei que não ia ter, mas na verdade a gente precisa ter para fazer essa parte aqui de quadriláteros. Então eu vou mandar uma tarefa ali com exercício de quadriláteros. Vocês me entregam na semana que vem e a gente já faz a prova na semana que vem mesmo, tá? Então tem 2 coisas ali. Eu vou disponibilizar o lance dos quadriláteros ali provavelmente amanhã para vocês já. E aí vocês me entregam até o final de semana, ali até sexta-feira. Na segunda corrigimos e fazemos a prova na terça, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, quando que vai começar as recuperações?
As recuperações provavelmente são depois da outra semana, tá? Tipo, a gente tem a próxima semana ali que vai ter as últimas atividades ainda desse trimestre, e aí depois vocês já vão ter informações de quem vai ficar em recuperação e não, e aí as provas de recuperações logo em seguida, tá? Tipo, por isso que eu quero fechar essa parte da matéria mesmo, já para fechar o capítulo e a gente já começar um outro capítulo no próximo trimestre. Mais alguma dúvida, pessoal? Fechou, né? Não. Tá. Então aí, para amanhã a gente faz esses exercícios, tá? Não tem nenhuma tarefa para fazer para amanhã, mas a gente faz isso amanhã em aula, tá? Tchau, tchau para vocês, até amanhã. Tchau. Tchau.